E você tem essa história com a Amazônia também, que você teve lá agora, né? Sim. Há pouco tempo, né? E é mais ou menos o mesmo fenômeno, como que é? Isso entrou na minha vida por uma série de coincidências que pra mim... É porque aí você começa a pensar, a gente vive numa simulação, né? Porque assim, acho que na vida de todos nós acontecem coisas em sequência que a probabilidade de acontecer aquilo tudo, pra acontecer aquele efeito final é tão pequena que você começa a se perguntar se a gente não vive de algo que alguém tá sacaneando a gente programando aquilo. Predestinado. E são vários eventos que acontecem essas probabilidades pequenas e que e tem aquela consequência. Então, assim, eu acredito muito que tem alguém sacaneando a gente, programando ali no computadorzinho a gente, e acontecendo, e o cara falando, haha, tá vendo? Ele tá achando que foi intervenção divina. Sendo que eu que programei. O Elon Musk acredita que a gente tá numa simulação. Eu também acredito. Então, assim, por uma série de coincidências, trabalho na Petrobras, né? Então, uma série de coincidências, pessoas lá da minha cadeia de relacionamento me falaram, olha, tem documentos aqui da FUNAI que mostram que teve ataques de OVNIs aqui, a FUNAI documentou tudo isso. E naquele ano, era 2019 para 2020, quase pandemia, eu não estava pesquisando OVNI naquele ano, eu estava acompanhando porque começou a sair notícia em 2017, do Elizondo, do New York Times, então eu comecei a ver aquilo com outros olhos, né? Mas não pesquisava nada. Aí eu falei, você está me sacaneando, é mentira isso, né? Ele falou, não, faz um pedido da lei de acesso à informação, porque aconteceu nessa aldeia, tal, foi assim. Eu falei, vou pedir. Eu falei, achei que não ia vir nada. Veio lá dezenas de documentos da FUNAI, do Ministério Público. Aí veio da FUNAI. Aí eu surtei, né? Porque tava lá, desceu uma nave em forma de cilindro, desceu na aldeia, disparou um feixe de luz, só nas meninas jovens da aldeia. As meninas tiveram vários efeitos fisiológicos. E os indígenas, e tá aparecendo o tempo todo, os indígenas pararam de pescar, porque é a hora que eles pescam é 6 da noite, que é quando o sol se cai. O sol cai, as naves vêm. Cara, é bem parecido mesmo com os relatos da Operação Prato. Exatamente. E eu não conhecia nem direito a Operação Prato na época. Eu fui pesquisar depois que eu fui ver que era exatamente igual o modus operandi. E os indígenas estão em pânico, ninguém consegue mais ter a sua subsistência, porque eles vivem da pesca naquele local, da caça, ninguém quer caçar e pescar. Até que o pessoal lá do Pará fala, né, que pararam de pescar e começaram a comer coisa enlatada, né? Sim, e todo mundo na mesma casa, com os homens com espingarda fazendo ronda, as mulheres e as crianças. O comportamento humano nesses casos é igual. É igualzinho, É cara. idêntico. Que demais. E pedindo ajuda pro governo. Aí Polícia Federal, Forças Armadas e tudo isso. Aí eu fiquei impressionado com aquilo. Entrei em choque, falei, nossa, isso é real mesmo esse troço. E aí pedi mais documentos. Aí é um novelo de lã, né? Você puxa uma linha e vem e começa a vir, né? E aí que é o que os congressistas americanos estão fazendo hoje, né? Comecei a pedir Ministério Público pulou para a Polícia Federal e começou a vir e vir. Hoje são mais de 200 páginas de documentos que eu consegui e 20 minutos de vídeo com os depoimentos. A Polícia Federal foi lá, fez os depoimentos com os indígenas, perguntando como é que era aquilo. Os policiais ficaram de plantão para tentar ver OVNIs. Caramba. E isso aconteceu em 2 missões da Polícia Federal. E aí depois que eu fui para Operação Prato e vi que é exatamente o que aconteceu lá décadas atrás, em 77. E isso aconteceu em 2014. Você vê que está acontecendo hoje. Só para não fechar o som de Operação Prato, em Amazônia, eu tive lá no Acre, você perguntou e eu não falei. Então, porque você teve lá e você levou equipamento, isso, tudo. Aí o que aconteceu? Como Quando foi? eu peguei esses documentos, eu falei assim, cara, esse fenômeno ele é cíclico, migratório, ele vai voltar uma hora lá, em algum lugar. E a hora que voltar eu tenho que estar pronto. Então eu já tinha tudo guardado, eu tinha câmera térmica, eu tinha câmera robô, eu tinha os sensores. Eu fui, ao longo desses anos, aperfeiçoando. Eu criei o Projeto Vigília, que é aqui na Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, no interior, que é onde acontecem fenômenos há décadas. Então, o cara da língua lá que eu falei é da Serra da Beleza. O cara da língua que eu contei no começo, olha aí. O cara da língua da cobra, ele falou que é da Serra da Beleza. Cara, essa região, cara. E ele é dono ele até falou, o dia que você quer, eu sou dono de uma pousada lá, o dia que você quiser, você tem um quarto garantido lá pra fazer o que você quiser. Essa região, cara, década de 80, uma esfera dessas aí que foi mostrada aí, seguiu um ônibus escolar com 30, 40 pessoas dentro, mais um motor. Todo mundo viu, seguiu por meia hora. Entre 2 cidades. Então é uma área que acontece muita coisa. Então, e eu era muito cético. E eu falei, pô, cara, em vez de ficar acreditando nas pessoas que estão falando que aconteceu, eu vou lá ver com meus próprios olhos. Eu fiquei nem os Guarangê Holanda. Eu quero ver pra crer. E aí fui, no primeiro dia eu dei muita sorte, pra mim não é sorte, estava programado já. Eu vi. E eu só entrei nesse assunto hoje porque eu tive esse fenômeno na Serra da Beleza, em que eu vi um orbe na minha frente que não tinha barulho, não tinha... Era um orbe total, parecia um solzinho e eu conseguia ver ele, cara. Não afetava o meu olho. O fóton não batia aqui, não sensibilizava nada, entendeu? Então é recente esse seu fascínio por esse... Sim, tem 4 anos. Caramba. Tem 4 anos. Quando chegou os documentos e quando eu fui para campo começar a perceber.
e Entendi. vi que o fenômeno existe. E já vi vários fenômenos de orbes diferentes lá em várias situações. Não é festa, não. O pessoal acha que é festa. Você vai para um lugar que acontece, primeira vez que você for, vai ver. Não. Já fui várias vezes lá, 95% das vezes eu não vi nada. E olha que eu já tenho mais horas, eu brinco que eu tenho mais horas de vigília do que muito piloto de Boeing aí. E na primeira que você foi, você já viu. Vi. Caramba, hein, mano. Mas é porque o que eu falo, cara. Eu ia falar, me leva. Eu A quero ir. probabilidade, eu já 95% das vezes que eu fui, eu não vi nada. E a probabilidade de você ver, de eu ter visto na primeira vez é muito pequena, cara. É desprezível. Se você pegar essa estatística. Então era pra acontecer, tava programado. Por isso que eu fico falando que a gente viu na simulação, tem alguém programando. Entendi. Porque se eu fosse e não visse, de repente, eu ia me desanimar. Uhum. Não ia estar. Não ia pesquisar nada disso. O Edson me Eu falou. tenho certeza absoluta, cara, pra você, eu penso muito nisso. Se eu tivesse na Serra da Beleza e não tivesse visto aquele orbe na minha frente, a essa distância que o Sérgio tá, eu não teria pesquisado esse assunto. Eu teria desanimado, falei, isso não existe. Porque é o normal do ser humano, né? O Edson fala que se eu for fazer vigília, por eu ser muito cético, eles não vão aparecer pra mim. Aí eu falei, então não adianta eu ir. Porque ele falou, Talvez não, vão Ele já aparecer pra falou. você. né, mudar. Ver que você tem visibilidade ali, porque assim, eu acho. Aparece pra mim, cara, porque eu não acredito mesmo. Então na hora que você aparecer aqui, não vai ter jeito. É. E assim, aí. Eu já fiz muita vigília, cara. Nunca vi nada. Eu também, queria fazer, mano. Eu queria fazer. O Edson Eu- já me convidou. Eu ia numa fazenda lá em Uberlândia. O cara fala, cara, a gente vê aqui todo dia. Tal. Eu falei, cara, não é possível, cara. O cara vê todo dia, não é possível. Eu falei, eu nunca vi, cara. Agora eu peguei uma estatística. É inverno, logo que o sol se põe. Aí é a hora que mais aparece. Ah, tem um horário. Lua nova. Com tudo escuro, né? Escuridão total, inverno. Assim que o sol se põe. Aí a probabilidade é maior. Entendi. Aumenta um pouquinho. E aí coloquei os equipamentos lá, comecei esse projeto. E aí fui fazendo pilotos, né? Pra ver o que dava certo, o que não dava, câmeras e sensores. E aí até que eu tinha tudo preparado, quando Na chegou... Serra da Beleza primeiro. Serra da Beleza primeiro. Seus equipamentos Tá lá registraram listado lá. coisa ali. Sim, tem vários fenômenos que foram registrados lá. Entendi. Agora, se pegar 4 anos de Projeto Vigília quase, né? Uhum. Deve ter 4 fenômenos filmados, pra você ver que não é festa. Entendi. Ou talvez não queiram aparecer para as câmeras, às vezes, né? Mas o pessoal fala, não, ali aparece todo dia. Não é assim, não é festa. Tem que ter determinação, tem que ficar lá, indo, insistir. amassar barro, até você ver. Mas aí, eu tinha tudo pronto. Aí o jornalista me liga, Rony, você tá descendo na aldeia direto, tá entrando na casa das pessoas. Eu falei, cara, eu tenho que ir pra lá. Eu tenho que ir pra lá, que é uma chance única, pode ser uma nova Operação Prato. Eu tenho que vivenciar isso. Quando eu fiquei sabendo, até divulguei sua vaquinha lá, porque eu falei, mano, esse cara é Indiana Jones do Brasil, cara. Fiz uma vaquinha, não é fácil chegar lá, são 8 horas, você vai para Rio Branco, 5 horas de avião, você pega 8 horas de carro, numa estrada muito perigosa. Seu carro quebrou, né? Ou furou o pneu. Meu carro furou o pneu 2 vezes. Caramba. 2 pneus diferentes e o terceiro deu bolha. Então, é muito perigoso. E aí não apareceu nenhum ser pra te ajudar, hein? Não. Pegar seu carro, pum, já põe ali de uma vez. Tipo Yoda lá. Usa. E aí mais 6 horas de canoa, porque não passa barco, porque os rios da Amazônia estão numa seca histórica. Você tem que sair do barco toda hora Né? para poder empurrar, porque Caraca. encalha. E aí fui lá, levei os equipamentos, instalei. Eu vou mostrar depois uma filmagem que eu fiz aí lá com os equipamentos. Foi uma aventura, lá cara. Lá no Acre de um orbe que a gente chegou perto da gente. E aí, cara, só para fechar essa história da Amazônia, fiquei em vigília todos os dias, obviamente, e aí, não dormia, né? Porque eu ficava parte construindo a estação. O cacique cedeu uma casa. E por que eu disparei para ir? A hora que eu falei, eu vou pro Acre. Porque eu entrei em contato com o cacique me liga. Porque eu tava combinando, né? Autorização não é qualquer um que vai pra uma aldeia indígena, tem que ter Claro. autorização, não é festa, né? É uma área protegida, tem que ter autorização do líder indígena. Ele falou, Rony, desceu, eu cheguei dos Estados Unidos, que eu tava numa conferência da ONU e tal, com outros povos indígenas. Eu queria ver esse negócio, mobilizei minha aldeia inteira. Inclusive, mandar um abraço pros Iauá-Nauá, pro cacique Escucuá, lá da aldeia Nova Esperança. E aí, o que acontece, cara? O cacique me liga e fala assim, eu mobilizei a aldeia inteira com rádios, todo mundo se comunicando. Ele estava num quadriciclo para poder chegar mais rápido. E ele falou assim, aí me ligaram, Rony, tá aqui, o orbe. Tinha um orbe igualzinho laranja, igual desse aí. No topo da árvore. Mexendo, ele falou que mexia igual um sol. Assim. Parecia um mini solzinho. E aí ele pega a espingarda e falou, vou derrubar esse negócio. Porque drone aqui na minha... Ele tava achando que é drone. Entendi. Drone aqui na minha aldeia não vai... Comitê de recepção ótimo, né, cara? Da Quando terra. ele foi puxar, quando chegou no gatilho, ele sentiu uma sensação de inflar o corpo dele, como se estivesse ficando gigante. E ele foi paralisado, ele não conseguia mexer um músculo. Caramba. E aí ele fala que então esse orbe, ele colapsa, ele expande e ele colapsa até sumir. Ele entra.
E aí eu falei, não, eu tenho que ir lá agora eu tenho que ir. Agora, o líder ainda falou que teve isso, agora. Aí peguei as coisas e fui, tava lá 2 dias depois. E montando lá, fazendo vigília. Cara, a gente montando as câmeras, os orbes vinham ver a gente montando as câmeras. Caramba. Orbes vermelhos, laranjados. Vinham perto. E aí você aponta, você pensa em pegar a câmera, o troço vai embora. Antecipa, antes, tá? Como se tivesse uma consciência. Antes de você fazer. E eu entrevistei vários, vai ter um documentário meu, bem caseiro, mas de coração, Legal. em que eu entrevisto pessoas que elas falam, Rony, quando eu ia pensar em falar pra minha mulher que o orbe tava aqui, o troço ia embora. Como se quisesse aparecer só pra mim. Entendi. E entrava na casa das pessoas, e aí aconteceu uma coisa muito louca. A gente, no último dia de instalação de equipamento, esse orbe desce, a gente de costas, com os meninos, porque eu peguei os meninos indígenas pra me ajudar, né? Todo mundo telhado lá montando. E é sempre que a noite cai. Cara, o sol caía, começava a aparecer. De dia não aparece. O sol caindo, o último dia eu falei pra galera, a gente tem que terminar de instalar, porque a gente tem que ir embora do Acre. Eu tenho voo amanhã. Quando a gente tava instalando, desce esse orbe, tinha uma família que as famílias começaram a vir acompanhar a gente. O que a gente tava fazendo. Tem uma luz atrás de vocês. Quando a gente olha, tava a 5 metros da gente. Uma luz. E aí, a gente aponta, quando aponta, ela distancia, mas ela fica a 50 metros. Ela não foi embora. Ficou a 50... vigiando vocês. numa altura da Copa das Árvores, a 50 metros, olhando pra gente. Cara, eu saí correndo, peguei um drone, tinha um drone bom, DJI, que eu levei pro Acre só pra isso. Peguei o drone, armei ele, cara, em 15 segundos tava no ar. Nem sei como é que eu fiz isso, porque eu tava nervoso. Porque era aquele que você acopla o celular. Botei o drone do lado da luz, cara. Não aparecia nada. Eu tenho esse vídeo, vou mostrar no documentário. Não aparece nada, tudo preto e o som ele foi alterado. Você não tem som no vídeo. Então tem um vídeo de 8 minutos em 4K. Não era completa noite ainda, porque tava na penumbra. E não apareceu nada. E eu rodeava, eu via olho nu, o drone rodeava a luz e não aparecia. Caramba. Não aparecia. O drone com luz verde, o objeto com luz vermelha alaranjada. Eu rodeava, contornava e nada aparecia. Como se tivesse algum dispositivo para bagunçar a tecnologia. Alguma interferência. E não afetou o funcionamento porque ele filmou. Mas a imagem afetou o sensor para mim. Porque o sensor deu alguma saturação, alguma coisa que ele não conseguiu captar a luz naquele momento. Você tinha sensores de calor para saber se... Eu tinha câmera térmica. Mas a câmera estava apontada para uma posição em que ele estava mais pro lado. Aí eu não tinha um monte de câmera térmica, eu tinha uma, é caro pra cacete, então eu levei uma. Então eu escolhi um lugar. Mas eu digo assim, um sensor de temperatura para saber qual é a temperatura desses objetos. Sabe? Alguma coisa para saber a temperatura ambiente. Então a câmera térmica ela vai conseguir. Você consegue estimar, porque aí você tem os modos, né? Mas geralmente o modo white hot. Quanto mais branco, mais saturado de branco, mais quente. E você compara com os objetos ao redor. Então você consegue uma estimativa de... Mas ela não pegou ele, então não teve como estimar. Ele estava mais pro lado, então não conseguia captar na imagem da câmera térmica. Entendeu? Caramba, mano. Quantos dias você ficou no Acre? Fiquei 10 dias lá. E pretende voltar, não? Se os fenômenos voltarem, sim. Tá. Deu uma acessada. Deu uma acessada. Ou de ir perseguindo eles pra onde ir. O louco, cara, o dia que eu instalei os equipamentos foi o dia que mais apareceu o fenômeno. Foi quando eu filmei essas coisas. Os fenômenos que eu filmei, eu peguei a câmera robô, que é aquela câmera de estágio, que tem um zoom óptico de 25 vezes. Eu próprio, manualmente, porque eu não tô com auto-tracking lá. Pra fazer isso. Tá tudo manual ainda. As câmeras robô. Então eu mesmo posicionei e joguei o zoom lá de 25 vezes e fui acompanhando. Inclusive, quer botar o... Tem esse vídeo do Orbe, depois se quiser botar aí, a gente pode... Põe aí, vamos pôr aí. Põe aí, Cris. Aí é tudo energia solar lá. Aí eu levei tudo isso, cara, na mala. Eu peguei excesso de bagagem. Aí tem sensor de infrasom, tem sensor de rádio micro-ondas. Aqui é um experimento do Centro Brasileiro de Pesquisa Física que eu falo daqui a pouco, eu faço mestrado lá, eu levei um experimento. Você tá na linha lá aí a câmera térmica, ó, aquela laranja rosa, a câmera térmica, tava de noite, estão tudo preto. Você tá na linha lá do governo americano, né? Que é de tentar pegar e pôr a parte científica na parada, né? Ali é um experimento CBPF, cara, aí tem todos os sensores que você imaginar, inclusive um sensor de raios cósmicos, que é a pesquisa lá, onde eu faço. Aí as fibras óticas, etc. E aí, cara, a ideia é essa. A ideia, eu acho que se a gente ficar esperando o governo, a gente não vai ter muita coisa. Eu acho, apesar das coisas esquentarem, mas eu acho que os civis... É uma forma de pressionar também, né? Claro. Porque eu filmando essas coisas e mostrando, é uma forma também da população... Nem que eles se sintam ameaçados por você e falam, cara, vamos lá, né? Fazer alguma coisa. Nem que seja isso. Põe o outro aí, Cris. Rodeando a aldeia, né? Era uma esfera pulsante laranja.
Realmente está pulsando. Esses pulos sou eu tentando rastrear com a câmera, não é o objeto dando pulo, tá? Muita gente falando, não. Então, esse vídeo completo depois vai no documentário aí. Que maneiro, cara. E lá tem esferas pulsantes e esferas também estáticas. Laranjas, são os óbvios que aparecem mais lá. Inclusive casos que entram dentro da casa das pessoas. Várias pessoas no documentário vão falar um pouco sobre isso. E você tem uma interpretação do que seria? Você acha pra que mim, alguma... Olha, pra mim, é um fenômeno que tá ali na floresta, tá sendo a floresta pra mim. Às vezes sai do nada, como se fosse uma outra realidade. Eu não vi nenhum fenômeno vindo do espaço. Entendi. Então, pra mim, não é extraterrestre. O governo dos Estados Unidos tem uma hipótese que é a hipótese interdimensional ou extradimensional. Interdimensional, ele pode estar vindo de outras realidades ou estar vindo do futuro ou algo do tipo. Pode ser uma IA vindo do futuro, não sei. Pode ser um plasma, uma vida plasmoide aí que está vindo visitar. O plasmoide agora o pessoal está falando bastante. Embora né? lá os indígenas viram também objetos discoides. Seres eles nunca viram? Ninguém viu ser lá, nunca. Nunca? Nunca. Caramba. O que é uma coisa interessante. Nunca. Nenhuma aldeia indígena, ninguém nunca lá ter visto ser. Tá. Difere muito. Mas via essas coisas mais Sim. que guiavam os bichos. Lá eles veem objetos cilíndricos, objetos esféricos, objetos discoides e algo que aparenta ser somente um plasma, uma luz. Que às vezes é uma coisa muito estranha, porque o plasma, se você olhar para ele, cara, vai afetar teu olho. É uma energia muito forte. E esses objetos não afetam os olhos das pessoas quando ficam olhando. Que doido. E é engraçado, né, que essa situação toda E não fazem barulho. Se você pegar um raio bola, um raio normal, você vai ver um campo eletromagnético muito forte. Não, faz barulho, você vai ver aquela estática. É que nos Estados Unidos, assim, o que está se falando é mais uma coisa que você vê pela descrição, que é uma coisa tecnológica. Né? Naves, né? Alguma coisa que vai pela tecnologia. Esses casos aqui é como se fosse uma bola de energia consciente que fica seguindo pessoas. Tem a teoria do Vallée que ele fala que quando derruba a nave, é uma casca de ovo. Porque é algo projetado aqui. É uma matéria projetada que não funciona. É como se tivesse alguém com uma linha invisível voando o disco. Uma inteligência manipulando para voar. Mas ele não tem propulsão, não tem nada. É uma casca vazia. Essa é uma das teorias, porque eles nunca conseguiram, de fato, fazer reverso dessas coisas de forma completa. Mas é isso, a pesquisa tá lá e vamos ver, de repente aparece alguma coisa interessante no futuro, hein? E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.